Olá, alunos! Agora nós vamos falar sobre mais um tópico importante de circuitos térmicos, que é sobre a resistência de contato. Tá? Bom, vamos pensar o seguinte. Nós podemos ter nós tínhamos, na verdade, aquela situação, nós tínhamos duas paredes, imaginávamos que elas estivessem praticamente coladas aqui uma com a outra, bem soldadas, e sendo de materiais diferentes, a gente observava uma certa continuidade da temperatura, né? Então vamos supor, a gente observava esse caminho linear, mesmo que o outro material não conduzisse tão bem, e ele tivesse uma outra inclinação, né? A temperatura, vamos supor que aqui seja de 35 graus Celsius, nesse ponto, aqui seja de 33, aqui seja de 30 graus Celsius, né? Então o que acontece? Nós temos uma continuidade, né? Esse 33 não despencou, ele foi de 35, foi caindo aos poucos, 33, daí ele foi caindo aos poucos também. Então ele é contínuo, porque ele não tem uma resistência de interface, porque ele é bem soldado, bem colado, tá? Mas numa situação bastante prática, também ocorre o seguinte: eu posso não ter essas paredes tão bem coladas. Vamos supor que eu tenho uma parede aqui e simplesmente essa parede está encostada com uma outra parede. Então, eu não tenho uma segurança de que esse contato ele está realmente sendo feito de forma efetiva. E o que é o fato que a gente acaba observando? Que aqui, por exemplo, a gente começaria com, sei lá, 35 graus Celsius. Aqui nesse finzinho a gente teria 34. E de repente, nessa outra parede, eu estou observando que tenha 30 graus Celsius e aqui vai para 28 graus Celsius. Olha o que a gente percebeu, tem uma descontinuidade, porque nós temos uma resistência de contato. Aqui, nesse primeiro caso, a gente teria então uma resistência e uma outra resistência. Aqui nós teríamos três resistências. Nós teríamos na primeira parede a desse contato, a da segunda parede, tá certo? E qual que é a lei que vai estabelecer aqui, né? Às vezes essa resistência térmica, né, ocorre muito isso com o termopar, né? Vocês vão ver bastante isso. O termopar, para funcionar certinho, ele tem que ter esse comportamento aqui para poder envergar certinho, né, as duas lâminas. E quando às vezes acaba soltando um termopar do outro, né, um par, né, uma parte do termopar da outra parte, ele acaba tendo justamente esse comportamento e daí acaba tendo um monte de problemas, porque ele não vai fazer uma leitura correta, né, além de não fazer a envergadura. Mas enfim, o fato aqui é que nós temos três resistências, tá? E essa resistência de contato, embora ela não tenha uma área de contato de forma específica, ela vai ser uma resistência que vai respeitar aquela lei de Newton do resfriamento. E as leis é como se fosse uma lei de convecção que tivesse aqui, mesmo não tendo propriamente dito o ar, tá? Porque a lei de resfriamento de Newton já faz essa previsão dessa queda, tá? E como eu falei para vocês, às vezes existir isso é um artifício que o engenheiro ele quer que aconteça isso. Eu quero que ocorra um isolamento térmico, né, entre essas paredes, se tivesse mais paredes. Por quê? Porque quanto mais eu tenho esse tipo de defeito, né, de continuidade, mais isolante eu tenho um material. Então vocês já viram alguns plásticos que são colocados assim por lâminas, né? Lâminas uma com as outras, alguns tipos de isopor são feitos em forma de lâminas, cascas, né? Então é bastante importante fazer dessa forma, né? Só que se você tem, por exemplo, uma panela, né, dessas panelas de inox que tem uma camada de cobre, que tem uma camada de níquel, então já não é interessante, né? Não é interessante que tenha essa ruptura aqui, beleza? Então nesse caso nós teríamos que utilizar mais uma resistência que teria uma equivalência disso, tá? Um termo importante que é utilizado
é o termo da resistência, do comprimento equivalente de algum material para suprir essa resistência. Vamos supor que eu queira que conduza calor, né? Tem uma boa condução de calor e eu quero preencher aqui. Então, que material que eu poderia colocar de forma soldada que corresponderia justamente a essa resistência? Então, tem uma relação, que a resistência ela é a espessura desse material dividido pela condutividade térmica, tá certo? Vamos pegar, por exemplo, um material tem uma condutividade térmica de 200, tá certo? E nós temos aqui duas plaquinhas, certo? Olha, veja bem. E nós temos uma área de interface entre elas da área de igual a 1 metro quadrado, tá certo? Vamos supor que aqui eu tenha 30 graus Celsius, aqui eu tenha 25, aqui eu tenha 20 graus Celsius e aqui eu tenha 15 graus Celsius, tá certo? Então tem 1 centímetro de material e 1 centímetro desse material. Então olha lá o que a gente observa, né? A gente já observa o seguinte, que tem uma descontinuidade, né? Beleza. Então, só que ele tem uma resistência aqui dentro. Quanto vale essa resistência? Dá pra gente calcular. Então, mas o que importa não é nem tanto calcular essa resistência, né? Na verdade, se você tem o valor desse K, que é desse material, quanto de comprimento eu teria se eu tivesse uma placa soldada aí no meio, né, o mesmo material, que equivaleria a essa resistência que ocorreu, tá? Então vamos supor, então eu teria esse 1 centímetro desse material mais x centímetros desse mesmo material mais esse tanto, que é 1 centímetro, beleza? Então olha lá o que vai acontecer. Para que ocorresse esse fenômeno, né, do 30 fosse para o 25, do 25 fosse para o 20 e do 20 fosse para o 15, certo? Enfim, então o que vai acontecer? Eu posso utilizar a partir dessa relação, né? Eu descobrindo o valor dessa resistência térmica, eu posso pegar o valor do K, né? Eu vou multiplicar e eu vou descobrir quanto de espessura que eu preciso desse material, certo? E, enfim, um outro conceito importante também a gente abordar seria sobre o raio crítico, né? Então pense o seguinte, quanto maior a resistência, menor é o fluxo térmico e é menor o calor que eu perco dentro de um sistema, né? Então pensa assim, que eu tenho lá uma caixa de isopor, vamos falar primeiro de uma caixa de isopor, né? Poxa, quanto mais espesso for a minha caixa de isopor, mais resistência térmica eu tenho, né? Porque as paredes estão grossas, né? Então é difícil do calor tanto entrar quanto do calor sair daqui de dentro, beleza? Então isso pensando na condutividade térmica. Mas vamos pensar agora por outro lado. Nós temos aqui uma situação em que, se eu começo a ter uma espessura muito grande desse material, é claro que vai diminuir cada vez mais essa condutividade térmica, né? A perda de calor por condução. Só que tem uma coisa, o preço que eu vou gastar para armazenar esse calor vai ser muito grande, porque eu vou ter que precisar de mais isopor, né? Só que tem uma outra coisa, e a área de fora, o que vai acontecer? Essa área de fora, ela vai ficar cada vez maior, e se ela fica cada vez maior, vai diminuir a resistência térmica de convecção ou a resistência térmica de irradiação. Então, nós temos algumas situações
que se encontra numa situação ótima de espessura, né? Quanto de espessura posso ter? Tá? É claro que para assim, objetos de forma paralelepípedo, igual uma caixa de isopor, né? Isso você vai ver muito mais pelo custo mesmo e tudo mais. Mas o que a gente vai ter bastante é falar sobre o raio crítico, tá? Que é para a condutividade lá de cilíndricos, né? Corpos cilíndricos ou esféricos, tá? Então o que acontece? Nós temos aqui uma determinada espessura, tá? E é claro que essa espessura que eu estou considerando que ela seja muito maior do que essa daqui de dentro, tá? Então eu vou considerar apenas esse raio aqui de fora, tá? E é claro, aumenta esse raio para aumentar a área daqui de fora, né? Então para os cilíndricos, o que acontece? Nós vamos usar sempre essa relação, que é o raio, seria o raio crítico, né? Seria o valor de K, que é desse material que é feito esse cilindro, né? Dessa casca cilíndrica, dividido por H, que é o coeficiente de convecção que está aqui fora, tá? Sendo que isso aqui é para o cilindro, beleza? Sendo que para os esféricos apenas nós fazemos o seguinte, bem parecida a relação, vai ser igual a 2K sobre H, tá? Então espero que vocês tenham compreendido esse conceito, tá certo? Então assim, eu não posso ficar aumentando a quantidade de material, porque eu vou começar, além de ficar caro o projeto, ele vai começar a irradiar mais e convectar mais. Então ele vai perder a capacidade de conter esse calor aqui dentro também, certo? Então nós temos os limites que são dados por isso aqui, né? Por essa razão, tá? Vamos supor aqui o K, por exemplo, um K cerâmico, né? Que é geralmente de 0,01, tá? No Sistema Internacional de Unidades. E o H é de um composto gasoso que geralmente é 20, tá? Quanto é o raio? E entenda também uma coisa, pessoal, não é esse raio, não pode ser uma casquinha também. Esse raio tem que ser bem próximo um do outro, tá? Embora não possa ser inteiriço, nós temos que esse raio 2, que é daqui de fora, seja muito perto desse raio, o valor, aliás, seja o R1 seja bem menor, tá? Então o ideal é que seja assim, ó, tá? Beleza? Então que seja muito espesso aqui, mas que tenha um valor aqui, né, menor. Mas quanto que é esse raio, né, de forma inteiriça, tá? Quanto que deveria ser para uma situação dessa? For um tubo cerâmico, né? Então R, que é esse raio crítico, seria o K, que é 0,01 dividido por 20. Então o raio que eu deveria ter, né, se fosse um material cerâmico, seria 0,01 dividido por 20, que seria muito fininho, né, para poder ter essa situação. Claro que daí por resistência mecânica a gente já nem observaria tantos aqui, tá? O raio seria bem pequeno, né? Mas vamos pensar se fosse um K, por exemplo, de alumínio ou um metal, aí uma liga, né? Geralmente é 200, né? Daí a gente faria 200 dividido por 20, quer dizer que o raio poderia ser até de 10 metros, tá? Então tem que observar realmente qual material também que está sendo utilizado e qual que é o fator, né, de radiação que está por fora, beleza? Então apenas um tópico, um comentário que se faz, principalmente sobre essa questão da perda de calor. Vocês estão trabalhando com a parte de aletas, vocês têm que fazer um texto, né, sobre as aletas e postar lá na atividade. Então pensem bastante sobre como que é a perda de calor. Tem vezes que é interessante a gente perder calor e tem situações que não, a gente precisa concentrar o calor ali dentro, né?
preservar ele, não deixar dissipar esse calor. E às vezes a gente também precisa, no caso lá das paredes planas, né, de repente ter uma resistência de contato. Às vezes é interessante eu ter essas resistências de contato. Eu quero que tenha mesmo essas resistências de contato. E tem situações que não, eu não quero ter essas resistências de contato, tá certo? Um abraço, até a próxima.